A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos ler Mateus 13, do 1 ao 9, a parábola do semeador. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. Estiveram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinham raízes, elas murcharam. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em terra boa, e deram muitos frutos, algumas 100 vezes, outras 70 vezes, outras 30 vezes. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, vamos imaginar Jesus sentado em um barco e uma distância boa da costa, para se afastar da multidão, para que ele possa falar livremente. E lá está ele, usando um barco como púlpito. Quando estava na terra, não havia convencionalidade sobre o Senhor Jesus. Ele estava disposto a falar com as pessoas em qualquer lugar e em qualquer púlpito. É provável que, se fosse para essa época do ano, em que os semeadores saíram para plantar e semear, então Jesus apontou para um deles, para como se fosse um texto vivo. Ele estava sempre atento a fazer tudo o que corria ao seu redor, uma palavra, uma parábola. Então Jesus usou esse semeador para trazer a palavra a esse povo. Um semeador saiu a semear, para que mais havia de sair um semeador. No entanto, alguns semeadores no começo não saem para semear, mas para se exibir, se mostrar quão bem podem fazer o seu trabalho. Esses homens tinham como objetivo semear e nada mais. Ai, se todos os pregadores fizessem isso, não é mesmo? Infelizmente não é o que vemos hoje em dia. Ele não podia evitar, não foi enviado para escolher o solo. Isso seria muita responsabilidade para ele. Se tivéssemos de pregar apenas para certos indivíduos, dedicaríamos todo o nosso tempo a escolhê-los e provavelmente cometeríamos muitos erros ao tentar fazê-lo. Nosso dever é espalhar a boa semeadura das sementes. Não devemos mexer na palavra, devemos jogá-las mais longe que pudermos e deixá-la cair aonde Deus quiser. Algumas sementes caem junto ao caminho, no chão, pisadas com força pelos transgressores. Essas aves estão sempre prontas para devorar a boa semente. Onde quer que uma congregação se encontre para ouvir a palavra, sempre há muitos demônios prontos para fazer o seu trabalho perverso. Eles são como essas aves que estavam logo ali, próximo à semente. Elas não estavam voando muito longe. Os pássaros conhecem um semeador pela própria aparência. Então, se apressam e vêm, e aonde a semente cai, prontamente estão ali para devorá-la. Ó Senhor, afasta as aves, ou melhor ainda, despedaça o solo para que a semente entre e não caia na superfície. A outra semente caiu entre as pedras, e no solo raso, com a inquebrável rocha no subsolo. E se esses semeadores tivessem evitado jogar a semente neste lugar, teria perdido também bom terreno. Nesses lugares pedregosos, a semente brotava rapidamente, pois a rocha lhe dava todo o calor que caía sobre ela, e assim acelerava sua germinação. Todavia, tão rápido quanto crescia, logo também murchava. Ao chegar a hora do sol manifestar sua força, as plantas sem raízes instantaneamente sofriam e morriam. Não tinham profundidade na terra e nenhuma raiz. O que poderiam fazer se não murchar?
Tudo fora apressado para elas. As sementes não tinham tempo de se enraizar e, portanto, mais do que depressa, seu acelero crescimento encontrado a morte. E é isso que acontece com muitos de nós. Nós ouvimos a palavra e depressa florescemos, acreditamos e vivemos. Mas, como foi plantado em um solo raso, não temos profundidade, não temos maturidade para seguir a Cristo. E logo seguida, com o primeiro obstáculo que temos à frente, nós murchamos e voltamos ao nosso velho eu. Já a outra semente foi jogada em meio aos espinhos. O terreno estava limpo, porém enraizado, com espinhos e ervas daninhas. Logo, os espinhos cresceram, as ervas daninhas também cresceram. O que aconteceu com essa semente? Ela foi esmagada. Elas não permitiram que o trigo crescesse no meio delas. E assim também somos nós, irmãos. Às vezes nós somos esmagados e não percebemos, e logo também morremos no meio das ervas daninhas e dos espinhos. Assim vemos 3 conjuntos de sementes com um fim prematuro. Infelizmente, é o que acontece com muitos de nós. 3 conjuntos de sementes que foram para o pássaro, o clima e as ervas daninhas. Ainda assim, felizmente, um conjunto de semente resta ainda para aumentar e encher o celeiro. A semeadura das boas sementes nunca pode ser um fracasso total. Outras caíram em terra boa, mas a colheita não era igualmente para todos. Os locais do solo fértil variava de 100 a 30 vezes. Nem mesmo o bom terreno tem a mesma colheita. As colheitas não são iguais na mesma fazenda, na mesma estação e no mesmo agricultor. No entanto, cada campo pode produzir uma colheita muito boa, outro campo uma colheita média. Mas, Senhor, se eu não conseguir chegar a 100 vezes, deixe-me provar que sou um bom terreno, pelo menos capaz de produzir 30 vezes. Que nós possamos ser um terreno bom, que nós possamos deixar a semente de Cristo entrar profundamente em nossas vidas, porque assim poderemos colher de 30 a 100 vezes tudo que o Senhor planejou para nós. E o principal, a nossa salvação, a vida eterna. Que vocês possam ter entendido e compreendido, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Até mais.